Uma empregada doméstica grávida desmaia no hall de mármore de uma mansão em Barueri, e o que o patrão descobre pode destruir 2 famílias para sempre. O som da porcelana francesa se despedaçando ecoa pelos corredores, enquanto o empresário desce correndo os 17 degraus, sem imaginar que aquela cena revelaria um segredo devastador. Antes de continuar a história, eu gostaria de pedir para você dar uma curtida nesse vídeo e se inscrever em nosso canal. Assim você nos ajuda a sempre ter uma história emocionante por aqui e não perde as nossas histórias. Não se esqueça também de me contar nos comentários de onde está assistindo. É uma alegria saber que minhas histórias chegam em tantos lugares diferentes. Hoje vamos contar uma história que aconteceu em Barueri, na Grande São Paulo, e que vai mexer com seu coração. O barulho estrondoso da bandeja de porcelana francesa se despedaçando contra o piso de mármore Carrara ecoou pelos corredores da luxuosa mansão de 600 metros quadrados como um presságio de tragédia. Fernanda Santos Silva, de 28 anos, grávida de 6 meses, havia desabado no hall principal da residência, sua barriga proeminente e protegida instintivamente pelos braços trêmulos, enquanto os fragmentos de porcelana se espalhavam ao seu redor, como lágrimas cristalizadas. O som metálico reverberou pelas paredes revestidas de mármore importado, subindo pelas escadas de mogno maciço até alcançar o escritório no 2º andar, onde Eduardo Mendes Carvalho, empresário de 39 anos e dono daquela imponente propriedade no condomínio mais exclusivo de Barueri, trabalhava concentrado em planilhas financeiras de sua construtora. Eduardo saltou da cadeira executiva de couro italiano como se tivesse levado um choque elétrico. Seus instintos paternais, afiados pelos anos criando sozinho sua filha Júlia após a separação conturbada, dispararam um alarme interno. Fernanda trabalhava em sua casa há 4 anos e jamais havia quebrado sequer um copo. Algo estava muito errado. Desceu os 17 degraus da escadaria principal em velocidade vertiginosa, seus sapatos sociais de marca italiana produzindo um estacato urgente contra o mármore. A cena que encontrou no hall o fez parar abruptamente. Fernanda estava no chão, pálida como papel, uma das mãos protegendo a barriga, enquanto a outra tentava se apoiar no piso gelado para se levantar. Fernanda! Meu Deus, o que aconteceu? Eduardo se ajoelhou ao lado dela, ignorando completamente o fato de que sua calça de grife estava tocando os cacos de porcelana e o café derramado. Suas mãos firmes, acostumadas a comandar obras milionárias, tremiam ligeiramente enquanto verificava se ela estava ferida. Desculpa, seu Eduardo. Eu não sei o que deu em mim. Só senti uma tontura. A voz de Fernanda saía fraca, carregada de uma vergonha que ia muito além de ter quebrado uma antiguidade valiosa. Seus olhos castanhos, normalmente brilhantes e determinados, estavam turvos de lágrimas não derramadas. Patrícia Carvalho, de 36 anos, apareceu correndo da cozinha ao ouvir o estrondo. Ex-professora aposentada precocemente devido a complicações de saúde, ela havia desenvolvido um instinto maternal aguçado que se estendia a todos ao seu redor, especialmente depois dos anos frustrados tentando engravidar. Fernanda, querida, vamos te levar para o sofá da sala. Patrícia se aproximou com toalhas limpas e um copo d'água, seus movimentos precisos revelando a experiência de quem já lidou com emergências em sala de aula. Eduardo, chame o Dr. Henrique. Não podemos arriscar com o bebê. Enquanto ajudavam Fernanda a se levantar, Eduardo notou detalhes que antes haviam passado despercebidos. Nos últimos meses, ela havia emagrecido visivelmente em todos os lugares, exceto na barriga. Suas bochechas, antes rechonchudas e rosadas, estavam encovadas. As mãos tremiam constantemente, e ela evitava contato visual direto. Não precisa chamar médico, dona Patrícia. Eu tô bem. Foi só um mal-estar. Fernanda protestou fracamente, mas aceitou se acomodar no sofá de veludo bege da sala de estar. O contraste era gritante, uma mulher simples vestindo uniforme azul marinho desbotado, afundando na mobília que custava mais que sua casa inteira no bairro popular onde morava. Eduardo estudou o rosto de Fernanda com a mesma intensidade que usava para analisar projetos arquitetônicos complexos.
Havia algo ali, uma tensão subjacente que não tinha relação apenas com a gravidez. Fernanda, você tem certeza de que está tudo bem? Posso notar que você anda diferente ultimamente. A pergunta inocente atingiu Fernanda como um soco no estômago. Como poderia estar tudo bem quando carregava um segredo que poderia destruir não apenas sua própria família, mas também a dos patrões que a tratavam como filha? Como explicar que aquela gravidez, tão celebrada por todos, era fruto de uma noite de dezembro que ela tentava apagar da memória? É que a gravidez está sendo difícil, sabe? Muito enjoo, cansaço. Fernanda optou por uma meia-verdade, evitando os olhos penetrantes de Eduardo. O Roberto está tão feliz com o bebê que eu não quero preocupar ele. Patrícia se sentou ao lado de Fernanda, suas mãos delicadas alisando carinhosamente os cabelos da empregada, como faria com uma filha. Querida, você não pode carregar tudo sozinha. Gravidez é um momento delicado. Se precisar de alguma coisa, qualquer coisa pode contar conosco. As palavras bondosas de Patrícia foram como facas no coração de Fernanda. Se ela soubesse a verdade, se soubesse que o bebê que crescia em seu ventre não era de Roberto, mas de Carlos Alberto Figueiredo, o poderoso empresário que controlava os contratos da construtora onde seu marido trabalhava. Eduardo observava a interação entre as duas mulheres, sua intuição de negociador experiente, captando nuances que outros poderiam perder. Fernanda estava escondendo algo significativo e ele estava determinado a descobrir o quê. Não por curiosidade mórbida, mas porque genuinamente se importava com ela e sua família. Fernanda, o Dr. Henrique é discreto e competente. Deixe que ele pelo menos examine você aqui em casa. Por favor, pelo bem do bebê. Eduardo insistiu, sua voz carregando a autoridade natural de quem estava acostumado a ser obedecido, mas também uma preocupação paterna genuína. Antes que Fernanda pudesse protestar novamente, a porta principal se abriu e Júlia Carvalho entrou como um furacão adolescente. Aos 16 anos, ela herdara a inteligência afiada do pai e a sensibilidade emocional da madrasta, criando uma personalidade complexa que oscilava entre a rebeldia típica da idade e uma maturidade surpreendente. Pai, o que aconteceu? Vi os cacos de louça no hall. Júlia parou abruptamente ao ver Fernanda no sofá, rosto pálido e expressão derrotada. Apesar de toda sua pose de adolescente rebelde, ela tinha um carinho especial pela empregada, que sempre a tratou com respeito e nunca tentou substituir sua mãe biológica. A Fernanda passou mal, filha. Estamos cuidando dela, Eduardo explicou sucintamente, não querendo criar drama desnecessário. Pode pegar sua mochila da escola e subir para o quarto? Depois conversamos. Júlia assentiu, mas não antes de se aproximar de Fernanda. Tia Fernanda, se precisar de alguma coisa pode me chamar, tá? Posso ficar com você se quiser. A oferta simples e sincera da adolescente fez os olhos de Fernanda finalmente transbordarem. Obrigada, Júlia. Você é um amor. Fernanda conseguiu sussurrar, apertando brevemente a mão da menina. Era incrível como aquela família a acolhia com tanto carinho, sem suspeitar que ela estava mentindo para eles há meses. Depois que Júlia subiu, Eduardo voltou a se concentrar em Fernanda. Escute, independente do que esteja acontecendo, você faz parte desta família. Há 4 anos você cuida da nossa casa, da nossa filha, de nós. Agora é nossa vez de cuidar de você. As palavras de Eduardo ecoaram no peito de Fernanda como uma sentença de morte. Como ele poderia dizer isso se soubesse a verdade? Como Patrícia poderia continuar sendo tão carinhosa se descobrisse que o bebê não era de Roberto? Como Júlia poderia continuar a admirando se soubesse que ela havia traído a confiança de todos? Seu Eduardo, eu preciso ir para casa. O Roberto deve estar chegando do trabalho e vai ficar preocupado se eu não estiver lá. Fernanda tentou se levantar, mas Patrícia a segurou gentilmente. Nada disso, jovem. Você vai ficar aqui até se sentir melhor. Eduardo pode ligar para o Roberto e explicar a situação. Patrícia falou com a firmeza de quem não aceitaria contestação. Aliás, onde você guardou o número dele? Tá na agenda ali da cozinha, Fernanda murmurou, sentindo como se estivesse sendo pressionada contra uma parede. Cada gesto de carinho, cada demonstração de preocupação,
aumentava o peso da culpa que carregava. Eduardo foi buscar o número e ligou para Roberto. A conversa foi breve, mas reveladora. Roberto Silva Santos, de 35 anos, encarregado de obras há 8 anos na mesma empresa, estava trabalhando em uma construção em Osasco e só poderia buscar a esposa no final do dia. Ele disse que vem te buscar às 6, Eduardo informou ao retornar à sala. Disse também que você anda muito estressada ultimamente. Fernanda, há algo que você não está nos contando? A pergunta direta fez Fernanda sentir como se o chão fosse se abrir e engoli-la. Como poderia explicar que o estresse tinha nome e sobrenome? Carlos Alberto Figueiredo havia sido muito claro nas poucas vezes que conversaram desde aquela noite fatídica. Ela deveria manter a boca fechada se quisesse que Roberto continuasse empregado. É só a gravidez mesmo, seu Eduardo. Primeira vez, né? A gente fica ansiosa. Fernanda mentiu mais uma vez, odiando-se por isso. O Roberto anda fazendo tantos planos para o bebê, comprando coisa, fazendo lista. Já até pegou um empréstimo para comprar o berço que ele viu numa loja chique. A menção ao empréstimo fez Eduardo franzir a testa. Ele conhecia bem os salários de seus funcionários e sabia que Roberto ganhava suficiente para uma vida digna, mas não para grandes extravagâncias. Que tipo de berço, Fernanda? Ah, um importado que ele viu numa loja no shopping. Disse que o filho dele merece o melhor. A voz de Fernanda se quebrou ligeiramente. Se Roberto soubesse que estava se endividando por um filho, que talvez nem fosse seu, Patrícia e Eduardo trocaram um olhar preocupado. Conheciam Roberto há anos e sabiam que ele era um homem responsável, não dado a gastos impulsivos. A gravidez claramente estava afetando o casal de formas que ainda não compreendiam completamente. Fernanda, você e o Roberto querem esse bebê, não querem? Patrícia perguntou gentilmente, mas Eduardo captou a sutileza da questão. Sua esposa estava sondando se a gravidez havia sido planejada. Claro que queremos. A resposta saiu rápida demais, defensiva demais. A gente tentou por 4 anos. 4 anos, dona Patrícia. E agora que conseguiu... Fernanda não conseguiu terminar a frase, porque conseguir implicava que Roberto era o pai, e ela não tinha certeza disso. A verdade era que ela e Roberto haviam parado de tentar ativamente há alguns meses, depois de tantas decepções. As consultas médicas, os exames, a pressão constante, havia sido um desgaste enorme para o casamento. Quando descobriu a gravidez, 3 semanas após a festa de confraternização da empresa de Eduardo, Fernanda sabia que as datas não batiam perfeitamente com suas últimas tentativas com Roberto. 4 anos. Patrícia repetiu baixinho, e Eduardo notou como sua esposa ficou tensa. Eles também haviam tentado por anos, passado pelos mesmos exames frustros, sofrido as mesmas decepções. A diferença era que eles tiveram recursos para tratamentos caros, enquanto Fernanda e Roberto dependiam do sistema público de saúde. Dona Patrícia, a senhora e o seu Eduardo nunca... Fernanda se calou abruptamente, percebendo que estava sendo indiscreta. Nunca conseguimos. Patrícia completou suavemente, uma sombra de tristeza antiga passando por seus olhos. Por isso ficamos tão felizes quando você contou sobre sua gravidez. É como se fosse um milagre também para nós. As palavras de Patrícia foram como uma punhalada no coração de Fernanda. Um milagre, se ela soubesse como aquele milagre realmente aconteceu. Se soubesse que Carlos Alberto Figueiredo havia calculado friamente quando abordara a empregada vulnerável, aproveitando-se de sua frustração com a infertilidade e do álcool consumido na festa de confraternização. Eduardo observava as duas mulheres, sua mente analítica, processando cada palavra, cada expressão facial. Havia camadas de significado ali que ele ainda não conseguia decifrar completamente. Mas uma coisa estava clara: Fernanda estava carregando um fardo muito maior que uma simples gravidez difícil. O silêncio na sala foi quebrado pelo toque do telefone fixo. Eduardo atendeu e sua expressão mudou drasticamente durante a breve conversa. Quando desligou, seu rosto estava sério. Era do escritório. Carlos Alberto Figueiredo quer marcar uma reunião urgente ainda hoje, Eduardo anunciou, e Fernanda sentiu todo o sangue drenar de seu rosto.
Disse que é sobre os contratos da obra de Osasco, onde o Roberto está trabalhando. Fernanda sentiu como se o mundo estivesse desabando ao seu redor. Carlos Alberto raramente fazia contato direto com Eduardo, preferindo lidar através de intermediários. Se ele estava pedindo uma reunião urgente, especialmente envolvendo o projeto onde Roberto trabalhava, isso não podia ser coincidência. Você conhece esse Carlos Alberto? Patrícia perguntou a Fernanda, notando como ela havia empalidecido ainda mais ao ouvir o nome. Só de vista. Fernanda mentiu, sua voz mal conseguindo sair. Ele aparece na obra às vezes. Eduardo estudou a reação de Fernanda com interesse crescente. Havia mais ali do que ela estava revelando, e ele estava determinado a descobrir a conexão entre a estranha reação de sua empregada e a ligação inesperada de Carlos Alberto. Bem, terei que ir ao escritório encontrar com ele. Patrícia, pode ficar com a Fernanda até o Roberto chegar? Eduardo começou a se dirigir à porta, mas parou. Fernanda, se esse homem a incomoda de alguma forma, quero que me conte. Entendeu? Fernanda apenas acenou com a cabeça, incapaz de confiar em sua voz. Se Eduardo soubesse o quanto Carlos Alberto a incomodava, se soubesse que aquele homem havia destruído sua vida e agora aparentemente estava se movimentando para causar ainda mais dano. Depois que Eduardo saiu, Patrícia se aproximou mais de Fernanda. Querida, não sei o que está acontecendo, mas posso ver que você está com medo. Se alguém está te ameaçando... Ninguém está me ameaçando, dona Patrícia. Fernanda interrompeu rapidamente. Eu só preciso cuidar do meu bebê e da minha família. Mas mesmo enquanto pronunciava as palavras, Fernanda sabia que Carlos Alberto Figueiredo representava uma ameaça real não apenas para ela, mas potencialmente para todos que amava. E agora ele estava se movimentando novamente, como um predador circundando sua presa. A reunião no escritório de Eduardo foi tensa desde o primeiro momento. Carlos Alberto Figueiredo chegou pontualmente às 4 da tarde, trazendo consigo sua aura de poder e intimidação. Aos 45 anos, ele havia construído um império através de uma combinação letal de inteligência, ambição e falta total de escrúpulos morais. Eduardo, meu amigo, Carlos Alberto cumprimentou com um sorriso que não chegava aos olhos. Precisamos conversar sobre alguns ajustes nos contratos da obra de Osasco. Eduardo gesticulou para que ele se sentasse na poltrona de couro em frente à sua mesa. Que tipo de ajustes, Carlos Alberto? Os contratos foram assinados há 6 meses e estamos cumprindo todos os prazos. Ah, sim, sobre isso. Carlos Alberto cruzou as pernas com desenvoltura calculada. Recebemos algumas informações preocupantes sobre a qualidade do trabalho de alguns funcionários. Especificamente, questionamentos sobre a competência de Roberto Silva Santos. Eduardo sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A menção específica ao marido de Fernanda, no mesmo dia em que ela havia desmaiado em sua casa, não poderia ser coincidência. Roberto é um dos nossos melhores soldadores. Trabalha conosco há 8 anos sem uma única reclamação. Claro, claro, Carlos Alberto acenou condescendentemente. Mas compreenda, Eduardo, que eu tenho uma reputação a zelar. Não posso me dar ao luxo de manter funcionários que possam comprometer a qualidade dos meus projetos. A ameaça estava clara, embora elegantemente disfarçada. Eduardo se recostou em sua cadeira, estudando o homem à sua frente. Carlos Alberto sempre fora arrogante e manipulador, mas hoje havia algo diferente. Uma urgência subjacente que não conseguia disfarçar completamente. Roberto Silva é casado com nossa empregada doméstica, Eduardo disse cuidadosamente, testando as águas. Fernanda trabalha conosco há 4 anos. É praticamente da família. Eduardo não imaginou, mas suas palavras atingiram Carlos Alberto como um tiro certeiro. O empresário lutou para manter a expressão neutra, mas Eduardo era observador demais para perder a microexpressão de desconforto que passou pelo rosto do outro homem. Que interessante, Carlos Alberto conseguiu dizer após uma pausa quase imperceptível. Pequeno mundo, não é? Muito pequeno, Eduardo concordou, sua suspeita crescendo. Na verdade, Fernanda passou mal hoje. Está grávida, sabe? Primeira gravidez depois de anos tentando. Desta vez,
Carlos Alberto não conseguiu disfarçar completamente sua reação. Seus dedos se contraíram quase imperceptivelmente ao redor da pasta de couro que carregava, e Eduardo notou uma gota de suor formar-se em sua testa, apesar do ar-condicionado. Gravida. Que bom para ela, Carlos Alberto conseguiu murmurar. Mas voltando aos negócios, Eduardo, eu realmente preciso reconsiderar a participação de Roberto Silva nos meus projetos. Eduardo se inclinou para a frente, sua voz assumindo um tom mais firme. Carlos Alberto, Roberto é um excelente profissional. Se você tem algum problema pessoal com ele ou sua família, sugiro que resolva diretamente. Não vou demitir um funcionário competente sem justificativa técnica adequada. A tensão na sala tornou-se palpável. Carlos Alberto percebeu que havia subestimado Eduardo, que não seria facilmente manipulado como esperava. O empresário precisava mudar de estratégia. Claro, Eduardo, você está certo em proteger seus funcionários. Carlos Alberto forçou um sorriso. Talvez eu tenha recebido informações incorretas. Que tal deixarmos isso de lado por enquanto? Eduardo assentiu, mas manteve sua guarda alta. Ótimo. Há mais alguma coisa que precisamos discutir sobre os contratos? Na verdade, sim. Carlos Alberto abriu sua pasta e retirou alguns documentos. Estou considerando expandir nossa parceria. Tenho alguns projetos novos que poderiam ser muito lucrativos para sua empresa. Os documentos que Carlos Alberto apresentou eram impressionantes. Contratos multimilionários que poderiam dobrar o faturamento da empresa de Eduardo no próximo ano. Mas havia algo na oferta que parecia bom demais para ser verdade. São contratos substanciais, Eduardo observou, folheando os papéis. Que tipo de contrapartida você espera? Nada extraordinário, Carlos Alberto respondeu casualmente. Apenas que nossa parceria seja exclusiva e que você confie no meu julgamento sobre questões de pessoal. Ali estava a verdadeira armadilha. Carlos Alberto estava oferecendo dinheiro substancial em troca de controle sobre as decisões de contratação e demissão de Eduardo. O empresário estava tentando comprar poder sobre Roberto Silva. Eduardo fechou a pasta sem assinar nada. Vou analisar com calma e te dou uma resposta em alguns dias. Claro, claro. Carlos Alberto se levantou, mas Eduardo pôde perceber sua frustração mal disfarçada. Só não demore muito, Eduardo. Oportunidades como esta não aparecem todo dia. Depois que Carlos Alberto saiu, Eduardo ficou sozinho em seu escritório, conectando os pontos. A reação estranha de Fernanda ao ouvir o nome de Carlos Alberto, sua súbita palidez, o timing da oferta milionária coincidindo com ameaças veladas contra Roberto, havia um padrão ali que ele estava determinado a decifrar. Eduardo pegou o telefone e ligou para casa. Patrícia, como está a Fernanda? Melhor, mas ainda abalada, Patrícia respondeu. Eduardo, tem algo estranho acontecendo. Ela recebeu uma ligação há poucos minutos e ficou branca como papel. Disse que era engano, mas o quê? Ouviu o nome Carlos Alberto antes dela desligar rapidamente. Eduardo sentiu seu estômago se revirar. As peças do quebra-cabeça estavam se encaixando de uma forma que ele não gostava nem um pouco. Patrícia, não deixe Fernanda sozinha nem por um minuto. Estou voltando para casa agora. Durante o trajeto de Alphaville de volta para casa, Eduardo ligou para seu advogado pessoal. Se suas suspeitas estivessem corretas, Fernanda estava em uma situação muito mais perigosa do que qualquer um imaginava. E ele estava determinado a protegê-la, mesmo que isso significasse enfrentar um dos empresários mais poderosos da região. Quando Eduardo chegou em casa, encontrou uma cena que confirmou seus piores temores. Fernanda estava sentada na cozinha, chorando silenciosamente enquanto Patrícia tentava consolá-la. Júlia estava ali também, segurando a mão da empregada com a seriedade de alguém muito mais velha que seus 16 anos. Fernanda, Eduardo disse suavemente, se aproximando. Preciso que você me conte a verdade sobre Carlos Alberto Figueiredo. Fernanda levantou os olhos vermelhos de choro e Eduardo viu ali um medo primitivo que ia muito além da preocupação profissional. Seu Eduardo, Ele está te ameaçando, não está? Eduardo perguntou diretamente. E tem a ver com sua gravidez, não tem? O silêncio que se seguiu foi mais eloquente que qualquer confissão.
Fernanda enterrou o rosto nas mãos, seus ombros tremendo com soluços contidos. Patrícia e Júlia olharam para Eduardo com expressões de choque e compreensão gradual. Fernanda, Eduardo disse gentilmente, se ajoelhando ao lado da cadeira dela. Não sei exatamente o que aconteceu, mas sei que você é vítima, não culpada, e eu vou proteger você e sua família. Mas preciso que confie em mim e me conte tudo. Fernanda olhou para os rostos ao seu redor. Eduardo com sua determinação paternal, Patrícia com sua compaixão maternal, Júlia com sua lealdade adolescente feroz. Pessoas que a amavam incondicionalmente, que estavam dispostas a lutar por ela mesmo sem conhecer toda a verdade. Talvez fosse hora de finalmente parar de carregar aquele fardo sozinha. Foi na festa de confraternização da sua empresa em dezembro. Fernanda começou com voz trêmula. O Roberto tinha ficado doente e teve que ir embora cedo. Eu fiquei para ajudar na limpeza. E então, pela primeira vez em meses, Fernanda contou toda a verdade. Sobre como Carlos Alberto havia se aproveitado de sua vulnerabilidade emocional e da frustração de anos tentando engravidar. Sobre como ele havia calculado friamente o momento de abordá-la, oferecendo carona e sugerindo parar em um bar. Sobre como havia descoberto depois que ele conhecia perfeitamente a agenda de viagens de Roberto, revelando que a manipulação havia sido premeditada. Conforme a história se desenrolava, as expressões de choque se transformaram em indignação e, finalmente, em determinação feroz. Eduardo estava certo. Fernanda era vítima, não culpada. E agora Carlos Alberto estava tentando silenciá-la, através de ameaças ao emprego de Roberto. Esse filho da mãe, Júlia murmurou, esquecendo momentaneamente que estava na frente dos pais. Pai, você não vai deixar ele fazer isso com a tia Fernanda, vai? Eduardo se levantou, sua expressão endurecendo com uma determinação que Fernanda nunca havia visto antes. Definitivamente não vou. Carlos Alberto Figueiredo acabou de cometer o maior erro da vida dele. Patrícia se aproximou de Fernanda e a abraçou maternalmente. Querida, você não é culpada de nada. Esse homem se aproveitou de você quando estava vulnerável. Isso tem nome: abuso de poder. Mas o Roberto... Fernanda soluçou. Como vou contar para ele? E se o bebê for do Carlos Alberto? Como vou olhar na cara do meu marido sabendo que... Fernanda, Eduardo interrompeu firmemente. Primeiro, você vai fazer um teste de paternidade assim que possível. Segundo, independente do resultado, você foi vítima de um crime. Terceiro, Roberto ama você, e homens que amam de verdade protegem suas esposas, não as culpam por serem vítimas. Júlia assentiu vigorosamente. E nós vamos estar aqui para vocês. Não é mesmo, pai? Eduardo olhou para sua filha com orgulho. Aos 16 anos, Júlia já demonstrava a integridade moral que ele esperava ter transmitido. Exatamente. Fernanda, você faz parte desta família há 4 anos. Agora é nossa vez de cuidar de você. Mas antes que pudessem fazer planos concretos, o telefone tocou novamente. Desta vez, foi Patrícia quem atendeu. E sua expressão mudou drasticamente durante a conversa. Era Sandra, irmã do Roberto. Patrícia anunciou após desligar. Ela está vindo para cá. Disse que precisa falar urgentemente com Fernanda sobre uma situação médica delicada. Fernanda empalideceu novamente. Sandra Silva era enfermeira há 15 anos e tinha olhos aguçados para detalhes médicos que outros poderiam perder. Se ela havia notado algo... Será que ela suspeita? Fernanda perguntou com voz fraca. Eduardo trocou um olhar significativo com Patrícia. As peças do quebra-cabeça estavam se movendo rapidamente e eles precisavam estar preparados para qualquer revelação que Sandra pudesse trazer. Não importa o que ela suspeita, Eduardo disse firmemente. A verdade sempre é melhor que a mentira, por mais dolorosa que seja. E nós vamos enfrentar isso juntos. Do lado de fora, as luzes de Barueri começavam a se acender na noite que caía. Mas dentro da mansão da família Carvalho, uma batalha muito mais significativa estava apenas começando. Uma batalha que determinaria não apenas o futuro de Fernanda e seu bebê, mas também testaria os verdadeiros laços de lealdade, amor e justiça que uniam aquelas pessoas.
Sandra Silva chegou à mansão dos Carvalho com a urgência de alguém carregando informações explosivas. Aos 40 anos, ela havia visto muito durante sua carreira como enfermeira, mas poucas situações a haviam perturbado tanto quanto as suspeitas que vinha nutrindo sobre sua cunhada nas últimas semanas. Fernanda, precisamos conversar, Sandra disse sem preâmbulos assim que entrou na sala. Seus olhos treinados imediatamente captaram o estado emocional fragilizado da cunhada. Olhos vermelhos, mãos trêmulas, postura defensiva. Eduardo, Patrícia e Júlia se entreolharam. A chegada de Sandra parecia ser mais uma peça do quebra-cabeça complexo que estavam tentando montar. Sandra, aconteceu alguma coisa? Fernanda perguntou nervosamente. É sobre seus exames pré-natais, Sandra respondeu, puxando uma cadeira para se sentar diretamente em frente à cunhada. Trabalho no laboratório que processa os exames da clínica onde você faz acompanhamento, e algumas datas não estão batendo. O silêncio na sala tornou-se ensurdecedor. Fernanda sentiu como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. Sandra sabia. De alguma forma, sua cunhada enfermeira havia descoberto a discrepância nas datas. Que tipo de discrepância? Fernanda sussurrou. Sandra abriu sua bolsa e retirou uma pasta com documentos. Fernanda, com base nos seus últimos exames e no desenvolvimento fetal, a concepção ocorreu entre 12 e 15 de dezembro. Não em janeiro, como você disse ao Roberto. Patrícia cobriu a boca com as mãos. Eduardo se aproximou instintivamente de Fernanda como um pai protegendo a filha. Júlia, apesar de sua juventude, captou imediatamente as implicações. Roberto estava viajando a trabalho na primeira quinzena de dezembro. Sandra continuou gentilmente, mas implacavelmente. Eu sei por que ajudei vocês a marcar aquela viagem para Santo André. Ele só voltou no dia 18. Fernanda começou a chorar silenciosamente. Não havia mais como esconder, mais como mentir. Sandra havia feito o trabalho de detetive que ela própria vinha evitando. Sandra, Eduardo interveio. Fernanda já nos contou a verdade sobre o que aconteceu. Ela foi vítima de Carlos Alberto Figueiredo na festa de confraternização da empresa em dezembro. Os olhos de Sandra se arregalaram. Como enfermeira, ela estava acostumada a lidar com vítimas de abuso, mas nunca havia imaginado que sua própria cunhada poderia estar nessa situação. Meu Deus, Fernanda. Sandra se ajoelhou ao lado da cadeira da cunhada. Por que não me contou? Por que carregou isso sozinha todos esses meses? Porque tinha medo, Fernanda soluçou. Medo de perder o Roberto, medo de que vocês me julgassem, medo de que o Carlos Alberto cumprisse as ameaças. Que ameaças? Sandra perguntou, sua voz endurecendo. Eduardo explicou rapidamente sobre a ligação que Fernanda havia recebido e sobre sua própria reunião com Carlos Alberto naquela tarde. Conforme os detalhes eram revelados, a expressão de Sandra se transformava de compaixão em fúria controlada. Esse miserável está usando o emprego do Roberto para chantagear você. Sandra resumiu quando Eduardo terminou. Fernanda, você entende que isso é crime? Abuso de poder, chantagem, coação. Mas quem vai acreditar na palavra de uma empregada doméstica contra a de um empresário milionário? Fernanda perguntou desesperadamente. Ele tem poder, dinheiro, influência... Ele tem, Eduardo concordou, mas não mais que a verdade. E você não está sozinha nessa. Júlia se aproximou e segurou a mão de Fernanda. Tia Fernanda, você salvou nossa família quando chegou aqui há 4 anos. Agora é nossa vez de salvar você. Sandra estudou os rostos ao seu redor. Pessoas que claramente amavam sua cunhada e estavam dispostas a lutar por ela. Como enfermeira, ela havia visto muitas vítimas de abuso lutarem sozinhas. Era raro ver alguém com um sistema de apoio tão sólido. Fernanda, você precisa contar para o Roberto, Sandra disse gentilmente. Ele ama você. Pode ficar ferido inicialmente, mas ele vai entender que você foi vítima. Como você pode ter certeza? Fernanda perguntou. Porque eu conheço meu irmão há 40 anos, Sandra respondeu com convicção. Roberto tem muitos defeitos, mas falta de caráter não é um deles. Quando ele souber toda a verdade, vai querer proteger você e lutar contra quem te machucou. Eduardo se levantou e começou a andar pela sala, sua mente já formulando estratégias. Precisamos de evidências. Sandra,
Você disse que trabalha no laboratório que processa os exames da Fernanda? Sim, e posso documentar oficialmente as datas de concepção. Mas isso só prova quando o bebê foi concebido, não por quem. Será suficiente para começar, Eduardo disse. Fernanda, você tem alguma prova de que estava na festa de confraternização em dezembro? Fotos, testemunhas? Tem algumas fotos que o pessoal tirou, Fernanda se lembrou. E várias pessoas me viram lá. Mas, seu Eduardo, mesmo que a gente prove que eu estava na festa e que o bebê foi concebido naquela época, como provar que foi o Carlos Alberto? Eduardo parou de andar e olhou diretamente para ela. Fernanda, você não foi a primeira. Homens como Carlos Alberto são predadores seriais. Se ele fez isso com você, fez com outras. A revelação atingiu todos como um raio. Se Carlos Alberto tinha um padrão de comportamento, poderia haver outras vítimas dispostas a testemunhar. Precisamos de um investigador particular, Patrícia sugeriu. Alguém que possa descobrir se há outras mulheres que passaram por situações similares. Sandra assentiu. E precisamos de um advogado especializado em casos de abuso. Fernanda não pode enfrentar isso sozinha. Já liguei para meu advogado, Eduardo informou. Dr. Marcos vai vir aqui amanhã de manhã. Ele é especialista em direito empresarial, mas tem contatos em todas as áreas. Júlia, que havia permanecido em silêncio durante a conversa estratégica, finalmente falou. E quanto ao teste de paternidade? A pergunta que todos estavam evitando finalmente foi feita. Fernanda olhou para seu ventre proeminente, onde o bebê se movia ativamente, alheio ao drama que se desenrolava ao seu redor. Pode ser feito ainda durante a gravidez? Fernanda perguntou a Sandra. Sim, mas é um procedimento invasivo com pequenos riscos, Sandra explicou. Alternativamente, podemos esperar até o nascimento. O importante é que você tenha essa informação para tomar decisões informadas sobre o futuro. Eduardo se aproximou novamente de Fernanda. A decisão é sua, Fernanda, mas seja qual for o resultado, você terá nosso apoio total. Antes que Fernanda pudesse responder, ouviram o barulho de um carro chegando. Era Roberto, voltando do trabalho. O momento da verdade havia chegado mais cedo do que qualquer um esperava. Ele não pode descobrir por acaso, Sandra disse rapidamente. Fernanda, você precisa contar para ele da forma certa, com todo o contexto. Roberto entrou na casa com sua energia habitual de fim de dia, cumprimentando a todos educadamente antes de se dirigir à esposa. Oi, amor, como você está se sentindo? Roberto se aproximou para beijar Fernanda, mas parou ao ver seu rosto abatido. Fernanda, o que aconteceu? Eduardo se levantou. Roberto, precisa sentar. Temos algumas coisas importantes para conversar. O tom sério fez Roberto imediatamente ficar alerta. Ele olhou ao redor da sala, notando as expressões tensas de todos os presentes. Alguém vai me explicar o que está acontecendo? Sandra se aproximou do irmão. Roberto, a Fernanda tem algo muito importante para te contar. E quero que você lembre que ela é sua esposa, que ama você e que foi vítima de algo terrível. Roberto sentiu o sangue gelar nas veias. Vítima de quê, Sandra? Fernanda, fala comigo. Fernanda olhou para o marido, o homem honesto e trabalhador que a amava incondicionalmente há 8 anos, que estava se endividando para comprar coisas para um bebê que talvez nem fosse seu. Ela respirou fundo e pela segunda vez naquele dia contou toda a verdade. A reação de Roberto foi como uma montanha-russa emocional. Primeiro, incredulidade. Depois, dor profunda ao entender que sua esposa havia sido violentada. Em seguida, fúria ao saber que Carlos Alberto estava usando ameaças para silenciá-la. E, finalmente, determinação férrea ao compreender que precisava proteger sua família. Esse desgraçado vai pagar, Roberto disse com uma calma perigosa que assustou até Sandra. Ninguém mexe com minha família impunemente. Roberto, Eduardo disse calmamente, sei como se sente, mas precisamos fazer isso da forma certa, com a lei do nosso lado. Roberto olhou para Eduardo com gratidão. Seu Eduardo, muito obrigado por cuidar da minha esposa e por estar disposto a nos ajudar mesmo sabendo que isso pode causar problemas para o senhor também. Fernanda é da família, Roberto, e família protege família. Sandra observou a interação entre os homens com satisfação. Ela conhecia bem o irmão
e sabia que, passado o choque inicial, Roberto faria a coisa certa. Fernanda, Roberto se virou para a esposa. Independente de quem for o pai biológico desse bebê, ele vai ser meu filho. Você entende? Porque você é minha esposa e esse bebê está crescendo dentro de você. DNA não define paternidade. Amor define. Fernanda desabou em lágrimas, mas desta vez eram lágrimas de alívio e gratidão. Roberto a puxou para um abraço e ela finalmente se permitiu acreditar que talvez, apenas talvez, tudo pudesse dar certo. Júlia, observando a cena emocional, sussurrou para Patrícia. Agora eu entendo porque você sempre diz que família não é só sangue. Patrícia sorriu através de suas próprias lágrimas. Exatamente, querida. Família é escolha, é amor, é proteção mútua. Eduardo olhou para o grupo reunido em sua sala. Sua esposa, sua filha, sua empregada, que era praticamente uma filha, o marido desta e a cunhada que acabara de se revelar uma aliada poderosa. Amanhã começaria uma luta legal contra Carlos Alberto Figueiredo. Mas esta noite, eles eram simplesmente uma família se unindo para proteger um dos seus. Bem, Eduardo disse finalmente, acho que temos muito trabalho pela frente. Mas Carlos Alberto cometeu um erro fatal. Mexeu com a família errada. E assim, na sala de estar da mansão em Barueri, uma aliança improvável se formou. Unidos por amor, lealdade e sede de justiça, eles se preparariam para enfrentar um dos homens mais poderosos da região. A batalha seria difícil, mas pela primeira vez em meses, Fernanda não estava sozinha. A manhã seguinte trouxe consigo uma energia de determinação que Fernanda não sentia há meses. Dr. Marcos Oliveira, advogado de Eduardo, chegou pontualmente às 9 horas, trazendo consigo 2 décadas de experiência em direito empresarial e uma rede de contatos que incluía especialistas em casos de abuso e assédio. Dr. Marcos, Eduardo fez as apresentações na sala de estar onde todos se reuniram. Esta é Fernanda, sobre quem conversamos por telefone ontem. Doutor. Marcos, um homem de 50 anos com porte distinto e olhar compassivo, cumprimentou Fernanda com respeitosa seriedade. Senhora Fernanda, quero que saiba desde o início. Acredito em você e vamos lutar por justiça. As palavras simples tiveram um impacto profundo em Fernanda. Era a primeira vez que um profissional da área jurídica validava sua experiência sem questionar sua credibilidade. Doutor, o senhor realmente acha que temos chances contra alguém do nível do Carlos Alberto? Roberto perguntou, sua mão firme no ombro da esposa. Roberto, homens como Carlos Alberto Figueiredo constroem impérios baseados na intimidação e no silêncio de suas vítimas. Dr. Marcos respondeu. Quando uma pessoa encontra coragem para falar e outras se unem para apoiá-la, esses impérios começam a ruir. Sandra se inclinou para a frente. Doutor, como enfermeira, documentei discrepâncias nas datas que provam quando a concepção ocorreu. Isso pode ser usado como evidência? Absolutamente. Documentação médica é uma das evidências mais sólidas que podemos ter. Dr. Marcos confirmou, fazendo anotações. Fernanda, preciso fazer algumas perguntas difíceis. Você se sente preparada? Fernanda respirou fundo e assentiu. Com Roberto ao seu lado e a família Carvalho a apoiando, ela finalmente se sentia forte o suficiente para enfrentar os detalhes dolorosos. Durante a próxima hora, Dr. Marcos conduziu uma entrevista meticulosa, documentando cada aspecto da noite de dezembro e dos meses subsequentes de chantagem. Eduardo observava, admirando a coragem de Fernanda ao reviver momentos traumáticos em prol da justiça. Há algo mais que preciso contar, Fernanda disse quando o doutor Marcos finalizava suas anotações. Ontem, depois que o Carlos Alberto se reuniu com o seu Eduardo, ele me ligou. Todos se voltaram para ela com atenção renovada. Ele disse que sabia que eu tinha falado com vocês. Disse que se eu não controlasse a situação, ia ser pior para todo mundo. Dr. Marcos se endireitou interessado. Fernanda, você gravou essa ligação? Não, doutor, eu nem pensei nisso. Não tem problema, mas a partir de agora, quero que grave todas as conversas com ele. É legal no Brasil gravar conversas das quais você participa.
Eduardo se levantou, caminhando até a janela. Dr. Marcos, ontem Carlos Alberto me ofereceu contratos milionários em troca de flexibilidade nas decisões de pessoal. Basicamente, queria comprar o direito de controlar quem eu demito ou contrato. Isso é tentativa de suborno, Dr. Marcos disse imediatamente. Eduardo, você tem esses documentos? Tenho. Trouxe uma cópia para casa para analisar. Patrícia, que havia permanecido relativamente quieta, finalmente falou. Doutor, como mãe de uma adolescente e como mulher, essa situação me revolta. Que tipo de homem se aproveita de uma funcionária vulnerável? Infelizmente, um tipo mais comum do que gostaríamos de admitir, Dr. Marcos respondeu sombriamente. Mas Patrícia levanta um ponto importante. Eduardo, na reunião ontem, Carlos Alberto mencionou outras funcionárias. Eduardo franziu a testa, concentrando-se. Não diretamente, mas houve algo na forma como ele falou sobre manter controle sobre questões de pessoal. Como se fosse um padrão. Exatamente o que eu suspeitava. Dr. Marcos fechou seu bloco de notas. Vou contratar um investigador particular para verificar se há outras vítimas. Homens como Carlos Alberto raramente limitam seu comportamento predatório a uma única pessoa. Júlia, que havia escutado tudo em silêncio, finalmente falou. Dr. Marcos, o que acontece se descobrirmos que o bebê é mesmo dele? Ele pode tentar reivindicar direitos? A pergunta prática da adolescente impressionou o advogado. Júlia, essa é uma questão complexa. No Brasil, um agressor não pode usar a paternidade resultante do crime para continuar controlando a vítima. Há precedentes legais protegendo mulheres nessa situação. Roberto apertou a mão de Fernanda. Independente disso, esse bebê é meu filho. Vou adotá-lo oficialmente se necessário. Dr. Marcos sorriu pela primeira vez desde que chegara. Roberto, essa determinação será fundamental se chegarmos aos tribunais. Juízes respondem bem a pais que genuinamente amam seus filhos, independente de biologia. Então, quais são nossos próximos passos? Eduardo perguntou. Primeiro, vamos documentar tudo oficialmente. Sandra, preciso que você prepare um relatório médico detalhado sobre as datas de concepção. Eduardo, preciso de cópias dos documentos que Carlos Alberto apresentou ontem. Fernanda, vamos até a delegacia registrar um boletim de ocorrência. Fernanda empalideceu ligeiramente. Dr. Marcos, eu tenho medo de ir à polícia. E se eles não acreditarem em mim? Sandra se levantou e se sentou ao lado da cunhada. Fernanda, eu vou com você. Como profissional de saúde, posso testemunhar sobre suas condições psicológicas nos últimos meses. E eu também vou, Roberto disse firmemente. Nós todos vamos, Patrícia acrescentou. Fernanda não vai enfrentar isso sozinha. Eduardo assentiu. Dr. Marcos, que tipo de resistência podemos esperar de Carlos Alberto? Ele vai tentar desacreditar Fernanda, questionar sua moralidade, sugerir que ela estava interessada nele romanticamente. Dr. Marcos respondeu honestamente. É a estratégia padrão de defesa em casos assim. Mas isso não vai funcionar, Júlia disse com convicção juvenil. Todo mundo que conhece a tia Fernanda sabe que tipo de pessoa ela é. Dr. Marcos sorriu novamente. Júlia, você está certa. O caráter da vítima é crucial nesses casos e Fernanda tem uma rede de apoio impressionante. Fernanda olhou ao redor da sala, vendo os rostos determinados das pessoas que se tornaram sua família escolhida. Por meses ela havia carregado o peso sozinha, se sentindo isolada e envergonhada. Agora, cercada por amor e apoio, ela finalmente sentia que talvez pudesse não apenas sobreviver, mas vencer. Dr. Marcos, Fernanda disse com voz mais firme do que havia usado em meses, estou pronta para lutar. Não apenas por mim, mas por todas as outras mulheres que ele pode ter machucado. Essa é exatamente a atitude que precisamos. Dr. Marcos respondeu, guardando seus documentos. Carlos Alberto Figueiredo não sabe ainda, mas acabou de encontrar oponentes à altura. 2 horas depois, uma pequena caravana de carros deixou a mansão em Barueri com destino ao centro de São Paulo. Eduardo dirigia seu BMW com Dr. Marcos no banco do passageiro. Roberto seguia em seu Corsa com Fernanda e Sandra. Patrícia e Júlia fechavam a comitiva no carro dela.
Era uma demonstração visual de solidariedade que não passou despercebida por Carlos Alberto Figueiredo, que havia contratado um investigador particular para monitorar os movimentos de Fernanda após a reunião frustrante do dia anterior. Senhor Figueiredo, o investigador relatou por telefone, a empregada está se dirigindo à delegacia acompanhada de Eduardo Carvalho, um advogado que parece ser doutor, Marcos Oliveira e várias outras pessoas. Carlos Alberto sentiu uma familiar sensação de pânico controlado que não experimentava há anos. Fernanda estava escalando a situação e ele precisava agir rapidamente para controlar os danos. Continue monitorando, ele instruiu o investigador, e prepare um dossiê completo sobre Eduardo Carvalho. Quero saber sobre todas as suas vulnerabilidades. Mas Carlos Alberto estava subestimando gravemente os adversários que havia criado. Eduardo não era um empresário comum que poderia ser facilmente intimidado. Dr. Marcos era um dos advogados mais respeitados de São Paulo, e Fernanda agora tinha uma rede de apoio que a tornava praticamente invencível. Na delegacia, a recepção foi melhor do que Fernanda havia temido. A delegada responsável, doutora Carla Mendes, era conhecida por sua sensibilidade em casos envolvendo crimes contra mulheres. Senhora Fernanda, doutora, Carla disse após ouvir o relato inicial, quero que saiba que levamos esses casos muito a sério e vejo que você tem um sistema de apoio excepcional. Dr. Marcos se inclinou para a frente. Delegada, temos evidências médicas documentando as datas de concepção, testemunhas da festa onde o incidente ocorreu e tentativas subsequentes de chantagem e intimidação. Excelente. Vamos registrar tudo oficialmente, doutora Carla confirmou. E, senhor, Eduardo, como empresário respeitado na região, sua disposição em apoiar a senhora Fernanda adiciona credibilidade significativa ao caso. Fernanda olhou para Roberto, que segurava firmemente sua mão durante todo o processo. Meses atrás, ela havia se sentido completamente sozinha e impotente. Agora, rodeada por pessoas que acreditavam nela e lutavam por ela, sentia uma força que não sabia possuir. Doutora Carla, Fernanda disse, sei que outros podem duvidar da minha palavra contra a dele. Mas juro que estou falando a verdade. Fernanda, a delegada respondeu com firmeza. Na minha experiência, mulheres não inventam histórias como esta. O trauma é real demais, as emoções são genuínas demais. Vamos investigar completamente, e se Carlos Alberto Figueiredo fez o que você está relatando, ele vai enfrentar as consequências. Enquanto o boletim de ocorrência era formalmente registrado, Eduardo observava Fernanda com admiração crescente. A mulher tímida que havia desmaiado em sua casa no dia anterior estava se transformando diante de seus olhos em uma lutadora determinada. Fernanda, Eduardo disse baixinho enquanto aguardavam a papelada, estou orgulhoso de você. Seu Eduardo, se não fossem vocês... Não, Fernanda. A coragem é sua. Nós apenas oferecemos o apoio que você merecia ter desde o início. Sandra, observando a interação, sorriu com satisfação. Como enfermeira, ela havia visto muitas vítimas de trauma lutarem para recuperar seu poder pessoal. Ver sua cunhada encontrar força através do apoio familiar era profundamente gratificante. Roberto, Sandra sussurrou para o irmão, você está fazendo a coisa certa. Fernanda vai precisar de muito amor e paciência nos próximos meses. Sandra, essa mulher é minha vida. Vou protegê-la até meu último suspiro. Quando deixaram a delegacia 3 horas depois, Carlos Alberto Figueiredo já sabia que tinha uma batalha real nas mãos. Mas o que ele ainda não sabia era que Dr. Marcos havia ativado uma rede de investigadores especializados em expor predadores corporativos e que outras vítimas do empresário já estavam começando a se manifestar. A guerra havia apenas começado, mas pela primeira vez em meses, Fernanda Santos Silva estava lutando com um exército ao seu lado. Os próximos 3 dias trouxeram desenvolvimentos que surpreenderam até mesmo o Dr. Marcos. Sua rede de investigadores havia descoberto um padrão de comportamento predatório de Carlos Alberto que se estendia por mais de uma década, envolvendo pelo menos 6 mulheres em posições vulneráveis. Eduardo, doutor. Marcos ligou na quinta-feira pela manhã,
sua voz carregada de urgência. Preciso que venha ao meu escritório imediatamente e traga Fernanda e Roberto. 1 hora depois, eles estavam reunidos na sala de conferências do escritório de Dr. Marcos, onde uma apresentação estava montada com documentos, fotos e depoimentos. O que vocês vão ver aqui pode ser perturbador, doutor. Marcos começou. Mas é exatamente o que precisávamos para construir um caso sólido. A primeira foto mostrava uma jovem mulher de aproximadamente 25 anos. Esta é Márcia Santos, ex-funcionária da empresa de limpeza que prestava serviços para uma das obras de Carlos Alberto. Em 2018, ela relatou assédio sexual para a supervisora, mas foi demitida 3 dias depois. Fernanda sentiu o estômago revirar. A história era dolorosamente familiar. Esta é Amanda Oliveira, doutor. Marcos continuou mostrando outra foto. Secretária executiva em uma empresa que Carlos Alberto adquiriu em 2019. Ela engravidou após um evento corporativo e foi transferida para uma filial em outro estado quando começou a fazer perguntas sobre paternidade. Roberto apertou a mão de Fernanda, sentindo a tensão crescer no corpo da esposa. E esta, Dr. Marcos revelou uma terceira foto. É Carla Mendes, não a delegada, outra Carla, contadora de uma firma que Carlos Alberto contratou. Ela relatou que ele tentou forçá-la a situações íntimas durante uma auditoria em 2020. Eduardo se inclinou para a frente. Dr. Marcos, essas mulheres estão dispostas a testemunhar? 2 delas sim, Márcia e Amanda. Carla ainda está considerando. Ela tem medo de represálias profissionais. Fernanda encontrou sua voz. Dr. Marcos, posso conversar com ela? Talvez se ela souber que não está sozinha. Fernanda, isso é possível, mas precisa estar preparada. Conversar com outras vítimas pode ser emocionalmente intenso. Roberto observou a determinação crescer no rosto de sua esposa. Fernanda, você tem certeza? Roberto, se outras mulheres passaram pelo que eu passei e se ele continua fazendo isso, então preciso ajudar a pará-lo. Dr. Marcos assentiu com aprovação. Há mais. Nosso investigador descobriu que Carlos Alberto tem um padrão. Ele identifica mulheres em posições vulneráveis, problemas financeiros, dificuldades matrimoniais, dependência profissional e então cria oportunidades para estar sozinho com elas. Eduardo sentiu uma fúria fria crescendo dentro dele. Ele é um predador calculista. Exatamente. E predadores como ele dependem do silêncio e isolamento de suas vítimas. Quando as vítimas se unem e falam publicamente, o poder dele desaba, Fernanda completou, entendendo pela primeira vez a magnitude do que estavam enfrentando. Dr. Marcos sorriu. Fernanda, você não é apenas uma vítima buscando justiça. Você pode ser a peça-chave para proteger inúmeras outras mulheres. O telefone de Dr. Marcos tocou. Era seu assistente. Dr. Marcos, o senhor precisa ver as notícias. O caso vazou para a imprensa. Todos se viraram para a televisão na sala de conferências, onde um apresentador de telejornal estava relatando. Empresário influente de São Paulo enfrenta acusações de assédio sexual e abuso de poder. Carlos Alberto Figueiredo, CEO da Figueiredo Construções, está sendo investigado pela polícia após denúncias de múltiplas vítimas. Fernanda empalideceu. Dr. Marcos, como a imprensa descobriu? Provavelmente alguém na delegacia. Mas, Fernanda, isso pode ser positivo. Publicidade em casos assim frequentemente encoraja outras vítimas a se manifestarem. E ele estava certo. Durante as próximas 2 horas, o escritório de Dr. Marcos recebeu ligações de mais 3 mulheres, relatando experiências similares com Carlos Alberto. Fernanda, Dr. Marcos disse quando terminaram de atender a última ligação. O que começou como seu caso pessoal se tornou um movimento. Você está preparada para isso? Fernanda olhou para Roberto, que assentiu encorajadoramente. Olhou para Eduardo, que havia arriscado sua própria reputação empresarial para apoiá-la. Pensou em Patrícia, Júlia e Sandra, todas dispostas a lutar ao seu lado. Dr. Marcos, por meses eu me senti como uma vítima impotente. Agora eu entendo que posso ser uma sobrevivente poderosa. Estou pronta. Roberto sorriu, vendo sua esposa encontrar uma força que ele sempre soube que existia nela. Doutor,
Marcos, que tipo de resistência podemos esperar agora que o caso é público? Carlos Alberto vai contratar os melhores advogados do país. Vai tentar desacreditar todas as vítimas, sugerir conspiração, usar sua influência política e empresarial. Dr. Marcos respondeu honestamente. Mas também perdeu o elemento surpresa. Agora todo mundo está observando. Eduardo se levantou, determinação renovada em seus olhos. Dr. Marcos, que recursos você precisa? Dinheiro para investigadores adicionais, especialistas, o que for necessário. Eduardo, seu apoio já é inestimável. Mas há algo que Carlos Alberto não esperava. Ele mexeu com a família errada. Fernanda sentiu lágrimas de gratidão em seus olhos. Como posso agradecer vocês por isso? Fernanda, Eduardo disse gentilmente, você nos deu a oportunidade de fazer a coisa certa. Nós que devemos agradecer. O telefone tocou novamente. Desta vez, era um repórter da Globo querendo entrevistar Fernanda. Dr. Marcos, Fernanda disse após a ligação. Estou pronta para falar publicamente. Outras mulheres precisam saber que não estão sozinhas. E assim, na sala de conferências de um escritório de advocacia em São Paulo, Fernanda Santos Silva tomou a decisão que mudaria não apenas sua própria vida, mas potencialmente a vida de dezenas de outras mulheres. Carlos Alberto Figueiredo havia criado sua própria destruição quando escolheu a vítima errada. A entrevista seria ao vivo no Jornal Nacional em 2 noites, e o Brasil inteiro conheceria a história de coragem, apoio familiar e busca por justiça que começou com uma bandeja de porcelana quebrada em uma mansão de Barueri. A noite da entrevista no Jornal Nacional chegou mais rapidamente do que Fernanda havia antecipado. Sentada no estúdio da Globo em São Paulo, com Roberto ao seu lado e Dr. Marcos nas proximidades para a orientação legal, ela respirou fundo antes das câmeras começarem a gravar. Boa noite, o apresentador William Bonner começou. Hoje temos conosco Fernanda Santos Silva, que está denunciando publicamente Carlos Alberto Figueiredo, empresário conhecido na região metropolitana de São Paulo por abuso sexual e chantagem. Fernanda olhou diretamente para a câmera, pensando nas milhões de pessoas que a assistiriam. E mais importante, nas outras mulheres que poderiam estar passando por situações similares. Fernanda, o apresentador continuou gentilmente, o que a motivou a denunciar publicamente. William, durante meses eu carreguei esse segredo sozinha, me sentindo envergonhada e culpada. Fernanda respondeu, sua voz ganhando força com cada palavra. Mas depois que descobri que outras mulheres passaram pela mesma situação, entendi que meu silêncio estava protegendo um predador. Em Barueri, Eduardo, Patrícia e Júlia assistiam da sala de estar de casa, orgulhosos da coragem de Fernanda. Ela está sendo incrível, Júlia murmurou segurando a mão de Patrícia. Na tela, Roberto falava sobre o impacto na família. O mais importante que quero dizer é que minha esposa foi vítima de um crime. Ela não traiu nosso casamento. Ela foi violentada por um homem que abusou de seu poder. As palavras de Roberto ecoaram por todo o país, chegando a outras famílias onde mulheres carregavam segredos similares em silêncio. Doutor Marcos foi entrevistado em seguida, explicando os aspectos legais do caso. O que vemos aqui é um padrão sistemático de abuso de poder. Carlos Alberto Figueiredo usou sua posição para intimidar e violentar mulheres vulneráveis por mais de uma década. Durante a entrevista, o escritório de Dr. Marcos recebia ligações constantes, mais vítimas, ofertas de apoio, jornalistas pedindo mais informações. Doutor Marcos, uma de suas assistentes interrompeu durante um intervalo comercial. Carlos Alberto acabou de convocar uma coletiva de imprensa para amanhã. Vai negar todas as acusações. Fernanda ouviu a informação, mas não se abalou. Deixa ele negar. A verdade não muda só